Olá, pessoal. Eu sou o Cláudio Biagiotti. Eu sou o encarregado do Centro de Ensino Virtual da Marinha do Brasil. E o trabalho que eu venho apresentar aqui para vocês é sobre o que a gente passou durante o período de pandemia, onde o nosso trabalho aumentou consideravelmente e, com isso, muitos problemas surgiram e muitas soluções a gente teve que encontrar de uma forma bastante rápida. Então, o título do meu trabalho é A Crise Educacional Gerada pela Pandemia do Coronavírus e as oportunidades surgidas pela utilização do Design Thinking, UX Design, no apoio ao design instrucional. Isso tudo veio porque eu tenho estudado esses assuntos e, de repente, eu vi que, neste momento, todos esses assuntos se aplicavam com bastante propriedade em toda aquela situação em que a gente estava vivenciando. Então, aqui estão meus dados. O meu e-mail, para caso vocês queiram fazer alguma pergunta, interagir comigo a respeito de alguma dúvida que vocês tenham ficado, ou até mesmo alguma curiosidade, eu ficarei muito honrado em respondê-los e me sentirei muito grato por conta disso. Vamos dar uma contextualizada na situação para entender tudo o que ocorreu. Uma rápida linha do tempo, nós vimos que no final do ano passado chegavam notícias que um vírus letal, que era oriundo lá da China, estava se propagando rapidamente pelo mundo. Isso foi o suficiente para gerar uma crise mundial. Crise é aquela situação onde tudo é muito incerto e a gente tem que agir rapidamente para resolver e combater essas incertezas. Era fato que isso ia chegar também aqui no Brasil e que ia gerar crise em diversas áreas, e uma dessas áreas é a área que atua, é a área da educação, a educação dentro da Marinha. Então, nós precisamos agir rapidamente para mitigar os problemas que estão sob a minha responsabilidade lá no Centro de Ensino Virtual. Para isso, a gente adotou algumas ações e essas ações foram as seguintes: nós criamos todos os cursos e disciplinas no ambiente virtual de aprendizagem que a gente já utilizava para apenas alguns cursos na Marinha. Para que os senhores tenham uma ideia, antes da pandemia, nós estávamos com cerca de 180 cursos no ambiente virtual de aprendizagem e em torno de 2.000 alunos. E isso evoluiu muito rapidamente. Posteriormente, eu dou uma noção melhor do que aconteceu. Então, criamos todos esses cursos, essas disciplinas, mas o que acontecia? A maioria dos professores que não trabalhavam de forma virtual não sabiam como agir, não conheciam o ambiente virtual de aprendizagem, não tinham a menor noção do que era possível. Então, para isso, foi necessário que a gente disponibilizasse um tutorial muito rapidamente também sobre a utilização do ambiente virtual de aprendizagem, das ferramentas existentes e de todo o potencial que poderia ter ali. Então, esses professores foram criando seus cursos, preparando seus materiais. Não houve um tempo hábil para a gente fazer uma avaliação de todos os materiais que estavam sendo produzidos. Rapidamente a gente olhava alguns e via que muita coisa boa estava sendo produzida, também tinha muita coisa que deixava a desejar, mas naquele momento isso era melhor do que nada. Bem, nós sabíamos que nós teríamos muitos problemas, mas não tínhamos como prever todos os problemas que iam ocorrer, ainda mais num período muito rápido de tempo. Então, essas variáveis todas que ocorriam, elas eram resolvidas à medida que elas iam surgindo. Então, surgiam inúmeros problemas diariamente. Eu e a minha equipe nos debruçávamos nos problemas para verificar qual era a melhor maneira para a gente poder solucionar esses problemas. No primeiro momento,
o problema talvez mais sério que a gente teve foi o problema do congestionamento da rede de dados da Marinha, devido ao grande número de usuários, e a nossa rede de ensino ela funciona juntamente com uma rede administrativa. Então, devido a esse aporte muito grande de acessos, isso congestionou, e isso aí fazia com que houvesse uma lentidão para realizar downloads de material, uploads de alguns arquivos, e obrigou muitas pessoas a fazerem os seus acessos nos horários fora de expediente. Então, nós fizemos um monitoramento do que estava acontecendo nessa rede, e a rede ela ficava com uma taxa de utilização altíssima, quase que às 24 horas do dia. O momento que ela diminuía um pouquinho mais era no período entre 2 e 4 horas da manhã, mas mesmo assim a taxa de utilização da rede continuava bastante alta. Bem, com isso, o primeiro momento e nós tivemos que atacar, então, o aumento da capacidade desses processadores para tentar melhorar essa situação. Feito isso, deu uma ligeira melhorada. Um outro problema que a gente tinha era a falta de fluência digital dos próprios docentes, que estavam meio perdidos, não sabiam o que fazer, e os alunos, bem mais de uma era digital, e ficavam com cobranças em cima desses docentes, e esses docentes ficavam tensos, já com toda a situação que estava vivendo, o pessoal trabalhando de home office, e então esses docentes se sentiram muito perdidos sem ter que fazer, então nós tivemos que atacar no sentido de ficar fazendo um acompanhamento direto do que vinha sendo feito pela parte desses docentes. Bem, num segundo momento, a gente veio buscar a solução desses problemas usando a metodologia do Design Thinking. Por quê? Na metodologia do Design Thinking, a gente tem aquela tempestade de ideias, né, o brainstorming todo que ocorre, e a gente tem que tentar compreender o problema para projetar assim a solução e tentar implementar, né, a melhor solução possível. E foi isso que a gente buscou, então, que nós estávamos numa situação propícia para tentar solucionar esses problemas usando a metodologia do Design Thinking. Muita coisa foi de observação minha e da minha equipe do que estava acontecendo, e outra coisa desse brainstorming, dessas reuniões, dessas lives que a gente fazia com esses docentes e com toda a parte pedagógica das instituições escolares da Marinha. E também vimos que a gente poderia usar os conceitos de experiência do usuário, né, a User Experience, para tentar, a partir dessa experiência dos usuários, fazer um UX design. Essa experiência, a gente viu que muitos tinham alguma experiência de outras ferramentas que não eram as ferramentas disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem que a Marinha utiliza, que é o Moodle. Tinham pessoas que sabiam trabalhar com outros softwares. Se ele tinha essa fluência e sabia trabalhar, então, nesse momento, nós permitimos que ele trabalhasse com aquilo que ele tinha fluência. Isso aí, para os alunos, às vezes que não era muito bom, porque os alunos tinham aulas e cada professor dava aula utilizando um ambiente virtual ou um software diferente. Isso não era o desejável, mas para que houvesse a continuidade dos estudos nesse momento, isso foi necessário autorizar, fazer, e vendo essas experiências para tentar utilizar essas experiências que essas pessoas tinham nessas outras ferramentas dentro da nossa ferramenta, do nosso ambiente virtual da Marinha. Num terceiro momento, visto isso, nós começamos a ver qual era o design instrucional mais adequado para fazer a esses cursos novos que estavam sendo colocados no ambiente virtual de aprendizagem. E isso tudo nós tivemos que fazer num tempo muito curto,
Tá? Para isso, nós tivemos que utilizar uma metodologia de projeto bastante ágil, e essa metodologia de projeto bastante ágil é a metodologia Scrum. Então, nós também tivemos oportunidade de colocar em prática, tá? O Scrum, ou Scrum, como alguns dizem aí, para conseguir realizar e projetar e fazer os nossos designs dos nossos cursos. E aqui eu trago uma fala de Ivete Palange, que ela diz que projetos que se adota o Scrum, a gestão tem que ser baseada na confiança e não no controle das pessoas. Nesse momento, todo mundo estava no mesmo barco. O momento estava bastante confuso, então a gente teve que dar uma certa flexibilidade, tá? Esse controle ele foi um pouco aliviado e a gente tinha que trabalhar muito na base da confiança, da troca de ideias, possibilitando que todos que trabalham com a educação na Marinha viessem buscar o melhor para o nosso sistema de ensino naval. E foi isso que ocorreu. Tá? Essa equipe, ou as equipes, elas começaram a ser multifuncionais. Tá? Mas essas equipes elas não podem ficar acéfalas, então elas precisavam ter líderes. Essas pessoas, para ficar à frente, né, para definir os prazos, as metas, entregar produtos. Então, esses líderes eles foram surgindo e esses líderes dessas equipes faziam muito contato conosco lá e nós ficávamos assim num papel meio que líder dos líderes. Mas o trabalho foi começando a fluir, as pessoas que de início eram bastante resistentes e que achavam que isso ia passar muito rapidamente, foram vendo que isso iria se prolongar e aí elas foram entrando nesse mundo, foram começando a estudar um pouquinho e foram vendo que esse mundo não era nenhum mistério muito grande, um bicho de sete cabeças, e as pessoas foram cada vez mais aderindo e alguns realmente começaram a contribuir bastante e a partir dessa contribuição eles descobriram que mesmo que tudo se normalize, vai ter um quadro assim de uma situação nova que muitos vão permanecer oferecendo seus cursos dessa maneira. Então, essa situação dos líderes fez com que a gente conseguisse colocar os nossos cursos dentro dos prazos estabelecidos e nós conseguimos cumprir os cronogramas dos nossos cursos. Teve um ligeiro delay, aí um atraso, mas, de um modo geral, como a gente já trabalha em situações normais, com os nossos cursos planejados, sem toda essa situação que ocorreu, para trabalhar com tempos de reserva, os tempos de reserva que a gente tem dentro dos nossos currículos foi o suficiente para a gente conseguir cumprir e fazer com que todos os nossos cursos fossem concluídos em tempo hábil. O trabalho que a gente observou foi um trabalho um tanto quanto colaborativo, mas vimos que sem ser dessa forma nós não conseguiríamos. Se fosse aquele trabalho por determinação, você tem que fazer e outros têm que cumprir por questões aí hierárquicas, não ia acontecer nada. Todos realmente se imbuíram do espírito de colaboração e todos colaboraram muito para que a gente conseguisse dar conta de todo esse trabalho que a gente tinha pela frente. Bem, todos nós falamos muito da questão do mundo VUCA, né? Esse mundo volátil, incerto, tudo isso que está acontecendo por aí. E, diante de todo esse cenário, nós lá fizemos uma opção, depois de que vimos tudo isso, e o modelo de DI que nós usamos mais no nosso curso foi um modelo mais emergente, né? O que se chama aí de DI 4.0. Então, isso também possibilitou essa alavancada dos nossos cursos nesse sentido de ver que o momento era esse para a gente aproveitar
e dar uma evoluída nos modelos que a gente utilizava dentro da força. E aí, eu trago uma fala da Andrea Filatro, que ela diz que a flexibilidade é a chave para a solução de um wicked problem. Uma maneira de alcançar essa flexibilidade é observar que, embora os diferentes modelos de IDI existentes possam parecer bastante distintos uns dos outros, quando eles são visualizados a partir de um nível mais alto de abstração, verifica-se que subjacente a cada abordagem há muitos pontos em comum. E foi o que ocorreu, porque as diversas organizações militares de ensino, que são 21, elas tiveram que partir para suas soluções, e essas soluções adotadas, embora pudessem parecer muito distintas, nós, lá da diretoria de ensino, que temos a visão de todo esse sistema de ensino naval como um todo, nós começamos, então, a ver desse nível mais alto de abstração os pontos comuns que haviam entre essas abordagens, e a partir desses pontos comuns foi o que nos levou a fazer a opção pela utilização do DI 4.0. Como considerações finais, o que ocorreu foi um crescimento exponencial, que nós tínhamos, que era previsto esse aumento ao longo de todo o ano. Desde que a gente trabalha com ensino à distância, o nosso crescimento é exponencial, mas numa taxa que fica sob controle. E, de repente, por conta da pandemia, esse crescimento ele deixou de ser exponencial e esse crescimento foi logaritmo. E foi um crescimento sem planejamento, pelo menos no momento inicial. Tá? E, de certa forma, isso foi bom, não da forma como aconteceu, que foi uma forma muito agitada, muito trabalhosa, muitas noites sem dormir, mas possibilitou que diversas pessoas que eram muito resistentes à modalidade do ensino à distância, elas começaram a observar que o ensino à distância bem feito, ele surte um efeito muito bom. Então, para vocês terem uma ideia, aqueles 180 cursos que a gente tinha no momento inicial da pandemia, hoje nós chegamos ao final aqui do ano com 956 cursos, e aqueles 2.000 alunos, nós estamos chegando com cerca de 23 mil alunos. Então, só para ter a noção desse crescimento que a gente teve ao longo aí do corrente ano. E de tudo a gente tira uma lição, e dessa lição a gente verificou que há uma necessidade de capacitação tecnológica permanente, porque muitos dos nossos docentes ficaram parados no tempo e no espaço, e eles ficavam naquela de que a minha aula foi muito boa, mas foi muito boa um dia, né? O público-alvo vai mudando, e de repente essa aula para esse novo público-alvo que a gente tem já não é tão boa assim, e isso deu essa sacudida e as pessoas começaram a ver que realmente há uma necessidade de uma constante atualização, principalmente na área tecnológica, porque na tecnologia as novidades e tudo ocorre muito rapidamente. E outra coisa que a gente verificou, que a partir de tudo que aconteceu, vai ocorrer um novo normal. Esse novo normal vai fazer com que o número de cursos na modalidade de EAD, ou então híbridos, vão crescer consideravelmente, e isso já está fazendo com que a gente tenha que ter novas estratégias, e a gente tem que ter um dimensionamento maior dos nossos suportes, da nossa rede, do nosso ambiente virtual de aprendizagem, e também
nós estamos partindo para uma atualização de versão do novo ambiente do Moodle, né, na nova versão do Moodle, que já tem umas ferramentas também embutidas neles que são bem mais atuais, tá? E isso tudo a gente teve que descobrir dessa forma assim muito rapidamente. Então, antes de fechar e agradecer aqui vocês, fazer uma rápida recapitulação, que a utilização do Design Thinking, do User Experience e também do método Scrum, esses três funcionando junto, nos ajudou consideravelmente a vencer essa batalha desse momento que a gente vivia, tá? E que são algo que a gente escuta muito por aí, mas posso garantir para vocês que não se trata de um modismo, são ferramentas e são metodologias muito úteis que nós tivemos oportunidade de aplicar assim para poder solucionar tudo que aqui nós éramos submetidos. Então, aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, vocês podem me encontrar aí no e-mail profbiajote@yahoo, e vai ser muito bom para mim poder continuar essa conversa com vocês também nesse novo formato, nesse novo modelo, e que também não vai deixar nada a desejar daquele modelo dos congressos que a gente está habituado. Ok, gente? Espero que todos continuem bem. Numa próxima oportunidade de vê-los. E, por último, eu deixo os meus créditos aqui pela utilização desses templates aqui de slides e de algumas fotografias. Ok, gente? Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.